Olá, pessoal. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem for de bom dia. Então, essa nossa aula agora, a gente conversou aí, vocês viram que eu mostrei para vocês algumas coisas sobre o universo. Agora a gente vai começar a falar sobre a história dos seres vivos. Para falar da história dos seres vivos, eu vou ter que falar com vocês sobre como os seres vivos se desenvolveram das mais simples bactérias que existiram 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, até nós, seres humanos, e todas essas espécies de seres vivos que tem pelo planeta. 3 bilhões e meio de anos atrás, apareceram os primeiros seres vivos, provavelmente no fundo do mar, que são as bactérias. As bactérias, elas existem até hoje, elas estão em toda parte. Elas estão em todos os lugares do planeta, inclusive dentro da gente. Tem bactérias que moram no nosso estômago, por exemplo, que ajudam a gente na digestão. E tem bactérias que causam doenças. E tem, a maioria delas, não faz diferença nenhuma na sua vida. Mas bem, essas bactérias, durante 1 bilhão de anos, só o que tinha no planeta Terra era bactéria. Boiando no mar, o mar ia para lá, a bactéria ia, o mar ia para o outro lado, a bactéria ia. Só que com o passar do tempo, por algum motivo que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe que foi para sobreviver, continuar existindo, algumas bactérias começaram a mudar. Enquanto algumas bactérias continuaram iguais, simples bactérias, algumas outras bactérias, elas começaram a crescer um pequeno rabinho em uma parte delas. Com isso, elas conseguiam se movimentar e caçar outras bactérias. Essas bactérias passaram a ser chamadas de protozoários. Porém, enquanto você ainda tinha bactéria, que continuava sendo bactéria, sobrevivendo da energia da luz do sol ou do calor de vulcão, e você viu aparecer os protozoários, essas outras bactérias continuaram mudando. Algumas delas se transformaram em algas, que melhoraram essa forma de pegar a energia da luz do sol, fazendo um processo chamado fotossíntese. É dessas algas aqui que depois vão vir as plantas, por exemplo. Mas a gente está mais interessado no caminho que vai levar os animais. Um outro caminho vai levar, por exemplo, aos fungos, que são outra forma de seres vivos, tá? Mas das bactérias que começaram a ficar grudadas e se transformaram no primeiro animal, vai surgir um ser vivo chamado esponja, que o exemplar mais conhecido e famoso é o Bob Esponja, né? Pois bem, as esponjas, galera, elas são várias células grudadas umas nas outras, tá? E elas vivem grudadas no fundo do mar. Elas também desenvolveram esses rabinhos que os protozoários tinham, mas como elas ficavam presas, elas usam isso para fazer a água do mar entrar dentro delas e aí vir boiando alguma bactéria lá perdida, que ela captura e traz esse alimento para dentro dela, enquanto a água sai, tá? Ela tem, na verdade, um formato assim, ó. E ela tem esse nome esponja, porque as primeiras esponjas usadas para tomar banho era feita disso, tá? Agora, ele era usado como esponja de banho mesmo, tá? Com o passar do tempo, tiveram várias esponjas que continuaram sendo esponjas lá no fundo do mar. Mas algumas, por algum motivo, se soltaram. E aí elas precisaram crescer os tentáculos delas para se movimentar. E aí elas começaram a dar origem ao que a gente chama de águas vivas.
pois até 500 milhões de anos atrás, ou seja, durante 2 bilhões e meio de anos, as coisas mais evoluídas que tinham na Terra eram as águas-vivas, galera. Só que, enquanto teve água-viva, que continuou lá na vida de água-viva dela, algumas águas-vivas começaram a desenvolver mais os tentáculos e diminuir a cabeça do centro. E foram virando o que a gente chama de estrelas do mar. Ou seja, vai sempre ficando diferente, galera. Continuam as coisas que estão dando certo, mas por algum motivo, coisas novas sempre aparecem. Da mesma forma, as estrelas do mar também evoluíram. Teve estrela do mar que continuou lá, ó, na vida dela, de estrela do mar, tá? Mas algumas estrelas do mar começaram a mudar. A partir das estrelas do mar, a gente já vai ter um nível de especialização que a gente vai ver aparecer vários tipos de criaturas. Como as lagostas. Ou então, como as ostras. Ou ainda, como os peixes. Todas essas são formas de vida que vão evoluir a partir das estrelas do mar. E essas formas de vida vão dar origem a outras formas de vida. Das lagostas, por exemplo, você vai continuar tendo lagostas, mas você também vai ver aparecer os insetos. E dos insetos, por sua vez, as aranhas. Das ostras, vai vir muita coisa interessante, galera. É claro que tem ostra que continua ostra. Mas, por exemplo, você vai ter os polvos, tá? Você vai ter os caracóis. Tá? Mas o caminho que a gente quer, ele parte daqui, dos peixes. Vai ter peixe que vai continuar sendo peixe, mas vai ter peixe que vai dar origem a um ser vivo os anfíbios, que vão ser seres que vão viver tanto na terra quanto na água. Os anfíbios já vão fazer uma transição fundamental para chegar em nós, seres humanos, por exemplo. Eles são as primeiras formas de vida que não vão existir só dentro da água, galera. É a partir dos anfíbios que a gente vai ter, por exemplo, os lagartos. Mas a gente vai ter também os primos mais famosos. Os dinossauros. Todo mundo evoluindo a partir dos anfíbios. E não só eles. As aves também, que são parentes dos dinossauros. Hoje em dia se sabe que a maioria dos dinossauros tinha pena, igual uma galinha. Então,
Nós vamos ter aqui muitas formas de vida evoluindo a partir da mudança, da diferença. A vida depende da diferença, galera. Essa é a principal lição da evolução. Só que o caminho que a gente quer não é nenhum desses três também, não. A gente ainda vai pegar aqui, ó, com os primeiros tipos de mamíferos, antes que a gente chegue nos seres humanos. Então, os primeiros, como os marsupiais, que tinham parte da gestação fora, como é o caso do canguru, por exemplo, tá? É nesse caminho aqui que a gente vai ter uma série de opções que estão já se aproximando bastante de nós, os seres humanos. A gente vai ter aqui, depois do canguru, talvez possa parecer estranho, mas os elefantes. E é do elefante que a gente vai partir para tantas opções como os lobos, como os leões, como os cavalos, ou as vacas. No quadro eu faço melhor, viu, galera? Depois eu mostro para vocês aí como é o desenho bonitinho no quadro. Aqui no papel, mais complicado. Então aqui, ó, tem 4 caminhos que partem desses primeiros mamíferos. Mas, mais uma vez, o caminho que interessa pra gente está numa criatura bem pequenininha, que vive em bandos coletivamente. Os ratos. É a partir dos ratos que a gente vai ver 7 milhões de anos atrás aparecer uma criatura muito próxima já dos primeiros seres humanos. O lêmure. Aquele lá do Madagascar mesmo. Pessoal, é a partir do lêmure que nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento dos chimpanzés e outros macacos, dos grandes, fortes, gorilas. Mas é a partir deles também
que a gente vai ver aparecer o chamado Australopithecus. O primeiro ancestral direto do ser humano. A partir desse ponto, a gente já está falando da nossa espécie, o ser humano, tá? Só que a árvore da vida, e agora vocês devem estar vendo o desenho todo como ele é, ela se baseia na diferença. Então, para a gente poder estudar e para a gente poder entender a história do ser humano, a gente precisa entender e respeitar que a vida se baseia em diferença. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.